Aqui é o Gilvan, da GS MKT Digital. Há mais de 2 anos que eu venho estudando o marketing digital e há 1 ano que eu já venho desenvolvendo essa atividade. Atualmente eu desenvolvo a atividade de gestor de redes sociais, tráfego digital e lançamento de infoproduto. Hoje eu irei falar aqui sobre os principais pilares que você deve ter para que você venda na internet todos os dias. Mas antes de você dar continuidade a esse vídeo, que você se inscreva no meu canal, curta esse vídeo, ative o sino, comente, compartilhe, siga-me nas outras redes sociais. Como eu falei no início, eu irei falar aqui sobre principais pilares que você deve ter no digital para que você venda todos os dias. Os principais pilares são: primeira coisa, você tem que ter um produto. Primeiro, você deve ter o que? Um produto. Segundo, você deve ter uma estrutura de digital profissional, certo? Então hoje eu irei falar sobre esses 2 tópicos aqui que muitas pessoas não têm noção nem por onde começar, nem o que fazer, nem quais atitudes ou quais ações ele deve tomar para que ele comece a desenvolver a venda do seu negócio. Quando eu falo vendas, pode ser a venda do seu negócio, a venda da sua marca, a venda de produto, a venda de uma ideia, né, a venda de qualquer coisa que você queira vender na internet. Não especificamente de um produto físico, mas pode ser um produto digital, pode ser sua imagem, pode ser qualquer coisa que você queira vender e que tenha interesse em desenvolver a venda no marketing digital. Então, feito isso, nós vamos falar sobre o primeiro item. O primeiro item, eu vou chamar ele aqui de 1.1. O primeiro item do item 1.1 você tem que saber, depois de você ter um produto, você tem que saber qual é o seu público, certo? Então, antes de você iniciar um negócio, você tem que estudar quem é o seu público, para quem você vai falar, certo? Então você tem que entender quem é o seu público, que algumas pessoas chamam de persona, né? E o que é público-alvo? Público-alvo é um grupo de pessoas que tem a mesma semelhança. E persona é quando você tem, o avatar é quando você tem um público com uma característica específica. A Dona Maria, que tem 2 filhos, estuda pela manhã, mora no bairro tal, tem a idade tal, e isso é o que a gente chama de persona. Quando a gente chama de público-alvo, não especificamente estamos falando de persona, mas sim de um grupo de pessoas que tem a mesma semelhança. Então, ainda falando do 1.1, né, depois que você define o seu público, então você vai analisar qual é a idade do seu público. O seu mesmo produto pode ser vendido para uma criança ou para alguém de uma idade mais elevada, acima de 30, 40 anos. A forma como você vai falar com essas pessoas são diferentes, entendeu? Então você pode falar de um produto, do mesmo produto, para pessoas que estão em idades diferentes. Você vai ter que utilizar uma linguagem, palavras diferentes. Você vai ter que o gênero. Muitas vezes muitas vezes, dependendo do que você vai vender ou você vai comercializar, você tem que analisar qual gênero você irá falar. Uma outra coisa que você tem que levar em conta na hora do seu produto, né? A localização do seu público. Ou seja, se você está em um país que ele é muito grande, tipo o Brasil, dependendo da região, das pessoas, para qual região você está falando, você pode
de repente mudar os termos, mudar as palavras. Eu não diria que você vai utilizar uma gíria, mas você de repente pode ter que utilizar os textos, né, os scripts com palavras semelhantes, palavras diferentes, embora você queira dizer a mesma coisa, mas de repente você precisa ter que mudar as palavras. Você também tem que o poder aquisitivo, né? Porque é importante você falar do poder aquisitivo. Por exemplo, você vai oferecer um carro ou um produto ou um serviço qualquer, dependendo do valor do carro, se você estiver veiculando ou falando para um público que não tem condições financeiras de comprar aquele produto, aquele público jamais irá comprar de você, né? Então você estará fazendo a segmentação de um público errado e certamente vai estar falando para um público errado. Então é muito importante que você saiba, tenha uma noção do valor do que você está vendendo para que você possa segmentar a questão do poder aquisitivo. Posso citar aqui alguns casos das empresas que vendem automóveis, né? Na hora da segmentação, eles analisam o bairro, analisam a região do país, para onde eles devem mandar os anúncios. Você manda de repente um anúncio para um grupo de pessoas que não tem condições financeiras de comprar aquele bem. Você, na verdade, está fazendo um investimento de uma forma não assertiva. Uma outra coisa que você tem que levar em consideração na hora em que você vai falar do seu produto, tem que entender de níveis de consciência do seu público. Por que é importante falar do nível de consciência do seu público? Por exemplo, digamos que você vai falar sobre a importância de você ter uma boa alimentação. Se é para um público que não tem noção, que não tem conhecimento sobre a importância de você ter uma alimentação equilibrada. Quando a pessoa não tem consciência da importância da sua alimentação, para ela tanto faz. Ela come o que encontrar, o que tiver ali, mas o correto seria ela comer o que o seu corpo de fato estava necessitando. Então, quanto à questão da consciência, nós temos 5 níveis. São eles: primeiro, o público totalmente inconsciente, né? O segundo estágio é o consciente do problema, ou seja, vamos desmistificar cada situação. O público que está inconsciente é o público ou a pessoa que não sabe que não tem um problema e não sabe que tem uma solução. Para ele está tudo bem. O segundo nível é um público que sabe que tem um problema, mas não sabe que tem uma solução. O terceiro nível, né, o terceiro estágio de consciência do seu público, é um público que sabe que tem um problema e já está consciente que tem uma solução. O quarto estágio são as pessoas que sabem que tem um problema, sabem que tem uma solução e sabem que tem um produto. O último nível dos níveis de consciência são as pessoas que sabem que tem um problema, sabem que tem um produto, tem uma solução, sabem que tem um produto e sabem onde encontrar o produto, que no caso pode ser você. Então fique atento na hora de falar do seu produto, qual o nível de consciência que você está falando. Então você, para falar de alguém que tem um problema a resolver e sabe que tem uma solução, ou alguém que nem sabe que tem um problema, por exemplo, se você vai falar para alguém que ela tem um comércio, mas ela não sabe que pode vender através da internet. É diferente de você falar para uma pessoa que não sabe que pode vender pela internet. É diferente de você falar para alguém que sabe que pode vender pela internet, não sabe como. E é diferente de você falar para algum público, para uma pessoa que ela sabe que pode vender pela internet e sabe como vender pela internet. É diferente de você utilizar. Então os textos, as copies, as palavras são diferentes quando você está querendo se comunicar com um público com níveis de consciência diferentes. Nesse caso, é importante que você segmente a comunicação, porque no digital, se você quer falar com todo mundo, você acaba não falando para ninguém. Uma outra coisa que eu vou falar aqui, vou chamar aqui agora de 1.7, a jornada de compra do consumidor. É o caminho percorrido pelo consumidor do momento em que ele tem uma necessidade até
o instante em que ele decide realizar uma compra. Isso é o que é chamado de jornada de compra do cliente. Essa jornada tem alguns estágios. Vou chamar aqui de estágio 1.7.1. É no estágio da aprendizagem. É nesse momento, por exemplo, o cliente ele não sabe, por exemplo, uma empresa que pode vender pela internet. Nesse momento ele vai passar por um processo de aprendizagem e descobre que é possível sim ele vender os seus produtos ou comercializá-los através da internet. O segundo estágio do caminho percorrido pelo cliente no processo de compra, o reconhecimento ou do problema, né? Que é quando ele descobre que é possível vender através da internet e que ele seguramente pode estar fora das redes sociais, fora do mundo digital, então ele sabe que é um problema dentro do negócio dele. E ele vai para um segundo nível, que é quando ele começa a fazer considerações da solução. Nesse estágio aqui, ele já descobriu que ele pode vender através da internet, ele já descobriu que é um problema, isso está fora das redes sociais e ele quer resolver esta situação. O próximo estágio é quando ele passa a tomar a decisão de comprar. Esses 4 pontos, né, da jornada de compra do consumidor é importante que você saiba. Então, além de você saber para quem você está falando na questão dos níveis de consciência, você tem que levar em consideração em qual instância, né, ou qual momento de compra o cliente ele se encontra. Vou citar um exemplo aqui, um outro exemplo. Imagine uma mulher que casou. Logo quando ela casa, o que é que ela vai estudar, pesquisar sobre a importância da gravidez, sobre risco. Então ela vai estudar e pesquisar tudo sobre antes da gravidez. No instante que a mulher está grávida, ela já começa a pesquisar outros assuntos. Então, no terceiro mês ela vai pesquisar outros assuntos, ela vai fazer parte de outras comunidades, de outros grupos, ela vai utilizar outras palavras para pesquisar sobre gravidez. No sexto mês ela já vai estar buscando por outras palavras-chave, pesquisando outros assuntos, outros produtos. E por fim, nos últimos dias em que o bebê já estiver se preparando para nascer, os assuntos novamente serão outros, as palavras-chave, os produtos. E quando o bebê nasce, aí é que a mulher continua na sua jornada de compra. Então imagine se você tem uma empresa que vende produtos para bebê de 1 a 5 meses e você vai falar para uma mulher que ainda não está grávida, ou para alguém que seus filhos já passam aí de seus 5 anos. Então você estará segmentando e falando para um público que não vai lhe escutar. Então, se você estiver de repente utilizando palavras, textos, imagens, segmentação, publicação, tráfego, para um público que está no momento de decisão de compra diferente do qual você está imaginando, então você seguramente vai estar fazendo uma publicação com uma segmentação errada. Então a gente futuramente nos próximos vídeos vou mostrar aqui como você consegue identificar, como você consegue entender a sua persona, o seu avatar, para que você tome as ações necessárias para que você atinja o que a gente chama com o produto certo, com o anúncio certo, na hora certa, para a pessoa certa. Aqui falou o Gilvan Sobrinho da GSMKT Digital, uma empresa que atende profissionais e empresas exclusivamente em social media, gestão de tráfego digital e lançamento de infoproduto. Para você que esteja até aqui, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as novas notificações dos nossos próximos vídeos, comente, compartilhe, nos siga nas redes sociais como GSMKT
digital. Até o próximo vídeo.